Por quê? Repito, o código fala, pode servir como testemunha qualquer pessoa, menos as impedidas, as incapazes e as suspeitas. Pessoa incapaz de ser ouvida como testemunha, quem que são os incapazes de serem ouvidos como testemunha? Primeiro, o inciso 1 fala do interdito, aquela pessoa que por enfermidade ou por deficiência foi interditada. Então essa pessoa, não adianta você arrolar como testemunha que o juiz não vai ouvir, essa pessoa é incapaz. O código também fala que é considerado incapaz aquele que tiver acometido por uma enfermidade, por um retardo mental, lá no tempo em que aconteceram os fatos. Imagina que a pessoa, no tempo em que os fatos aconteceram, estava com um problema grave de saúde. Hoje ela não está mais, mas naquele tempo ela estava. Então ela não foi interditada, ela só estava com um problema temporário. Então essa pessoa também não pode ser ouvida como testemunha, ela é incapaz. O código fala que aqueles que tiverem menos de 16 anos são incapazes de prestar depoimento. Da mesma forma, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Agora aqui a gente tem uma observação importante. O próprio código fala que os menores de 16 anos, mesmo sendo incapazes de serem ouvidos como testemunha, excepcionalmente eles podem ser ouvidos. O parágrafo 4º do 447 fala assim, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Tá bom, professor, mas quando que vale a pena eu pedir a oitiva de um menor de 16 anos? Olha, imagina um menor que foi a única testemunha de um acidente de trânsito. Não tinha mais nenhuma pessoa que presenciou. Você vai arrolar um menor, vai dizer para o juiz, olha, ele é menor de 16 anos, então teoricamente incapaz, mas ele foi a única pessoa que testemunhou esse acidente. Então o depoimento dele é muito importante. Além do mais, tem 15 anos de idade, por exemplo, né? É uma pessoa lúcida, uma pessoa que entende das coisas, afinal já tem 15 anos de idade e o depoimento vai ajudar. É melhor Vossa Excelência julgar com um depoimento de um menor de 15 anos do que julgar sem depoimento nenhum. Agora, se você está falando de um menor que está envolvido em uma disputa de guarda, imagina lá uma criança de 7 anos onde o pai e a mãe estão disputando a guarda dessa criança. Meu amigo, minha amiga, não tem nenhum cabimento você pedir para que ele seja ouvido como testemunha, para que ele diga, por exemplo, com quem que ele quer ficar, para que ele diga se ele prefere o pai ou prefere a mãe. Nesse tipo de situação, o juiz não vai deixar que você ouça a testemunha. Lembra, o código fala que, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento. Então, o juiz está no subjetivismo dele. Como é que você influencia o subjetivismo do juiz? Você mostra por que o depoimento vai ser importante. É melhor julgar com os olhos de quem viu do que julgar no escuro, sem o olho de ninguém, sem nenhum testemunho, tá bom? Agora, as demais hipóteses de incapacidade, deficiência mental, problema de percepção, o cego e o surdo, esses nunca se ouve, não tem exceção, tá bom? Então o que você vai fazer? A parte contrária apresentou o rol de testemunha. Primeira coisa, essas pessoas que foram arroladas aqui pelo meu adversário, se enquadram no conceito de incapacidade? Você tem conhecimento se alguma delas é interditada, tem alguma deficiência no momento dos fatos ou é menor de 16 anos? Se você não vê que elas não se enquadram, você já sabe que você não vai poder contraditar alegando uma incapacidade, tá bom? Mas lembra, a contradita pode se basear na incapacidade, no impedimento e na suspeição. Vamos ver aqui na minha tela quais são as hipóteses de impedimento. Então, se tiver alguma hipótese de impedimento, você também vai alegar a contradita, vai apresentar a contradita. O código fala lá no parágrafo 2º do 447 que são impedidos de prestar depoimento como testemunha, o cônjuge ou companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau de alguma das partes, seja por consanguinidade ou por afinidade. E aí ele dá uma exceção, salvo se o interesse se o exigir o interesse público
ou tratando de causa relativa ao estado de pessoa, não se puder de outro modo trazer a prova para o processo. Então, se a parte, por exemplo, arrola o irmão para ser ouvido como testemunha, lá na audiência você vai falar: excelência, quero apresentar a contradita. A pessoa trazida é um colateral de primeiro grau, é irmão. E aí o juiz vai conferir: você é irmão? Sou. Bom, então eu não vou te ouvir como testemunha. Também é considerado impedido aquele que é parte na causa, é óbvio, né? Se ele é parte na causa, ele não pode servir como testemunha. E também aquele que intervém em nome de uma parte, como tutor, como representante legal de uma pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. Olha que curioso, né? Essa semana, ontem para ser mais específico, eu tive uma audiência onde a advogada, no meio da audiência, ela disse que ela queria ser testemunha. Ela mesma tinha arrolado ela para ser ouvida como testemunha. E isso o código impede, tá aqui, ó, não pode servir como testemunha. São impedidos de prestar depoimento. Então você já sabe, a parte contrária apresentou o rol de testemunha, você tem que investigar as causas de impedimento. Agora, meus amigos, na prática, o que mais pega? O que mais você vai se deparar nos casos concretos? Você vai se deparar com tentativa de se ouvir como testemunha aqueles que a lei considera suspeitos. Vamos ver aqui as hipóteses de suspeição. Quando que uma pessoa é considerada suspeita, ou seja, não serve como testemunha? O código fala assim, ó: o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. E o código fala que não pode ser ouvida como testemunha porque é suspeita aquela que tiver interesse no litígio. E aí entra a grande pergunta: professor, como é que eu mostro para o juiz que existe amizade íntima na prática? Essa prova pode ser prova documental, pode ser prova testemunhal, pode ser o depoimento da própria parte, pode ser filmagem, pode ser o que for. O que você tem que saber é que não basta você alegar: juiz, essa pessoa aí, ela tem interesse no resultado do processo. Por quê? O juiz vai querer saber. Você vai ter que fundamentar a contradita que você está apresentando. Juiz, essa pessoa aí é amiga íntima da parte que arrolou. Por quê? Cadê a prova? Cadê a demonstração? Então você já sabe. E da mesma forma, outra hipótese: juiz, essa pessoa tem interesse no resultado do processo. Olha, hoje eu acolhi uma contradita justamente com base nessa alegação. A pessoa foi arrolada como testemunha. Na hora eu fiz as perguntas tradicionais para ela, como nós vamos ver. Tem amizade? Não, não tenho. Tem parentesco? Não, não tenho. Tem interesse no resultado do processo? Não, não tenho. A parte levantou a mão e falou: eu quero alegar a contradita porque ela tem sim interesse no resultado do processo. Aí eu falei: pois não, doutor, pode apresentar o fundamento da contradita. O fundamento não significa você dizer ela é suspeita. Significa ela é suspeita porque ela tem interesse por causa disso, disso, disso e daquilo. Nesse caso concreto, só para poder ilustrar e você entender bem, no caso se discutia a parte requerida, a parte ré, teria impedido a parte autora de podar, de extrair uma árvore. E a parte autora alegava que isso teria causado um grande prejuízo para ela. Tá? E aí entrou com uma ação para que a parte requerida fosse impedida de impedir o corte da árvore, que o corte ainda não tinha acontecido. E aí a pessoa que foi ouvida, ela era a locatária dessa casa. E aí eu perguntei: a senhora é locatária dessa casa? Sou. A senhora tem interesse que essa árvore seja extraída? Ela falou: tenho total interesse. Essa árvore suja a minha casa, essa árvore isso e aquilo. Opa, então ela tem interesse que o autor ganhe o processo. E aí eu acolhi a contradita.